Bom dia, bom dia, bom dia. A paz de luz, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2024, estamos aqui pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Fala, minha gente, paz de Cristo a todos, muito bom dia. O povo que dorme tarde, acorda cedo. Estamos aqui mais uma vez ligados para a glória de Deus, tá? Um bom dia a todos. Vamos lá, mais uma live devocional diário. Vamos para frente. Vamos lá. Gente, hoje eu quero que alguém já coloque aí. Nós vamos falar sobre 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2, dos versos 9 ao 15. É claro que eu não vou abordar tudo aqui, porque o assunto é grande, é vasto e não vai dar. Então já coloca alguém aí para mim. 1 Timóteo 2, do 9 ao 15. Já fixa aí. É uma live resposta. Karine, o que é uma live resposta? Nós colocamos aqui, obrigada, nosso irmão Wagner já colocou aqui, ó, já vou fixar aqui o comentário para quem entrar depois já saber o que a gente vai abordar. Gente, a gente lê os comentários de todo mundo aqui, a gente agradece pela interação, isso é muito bom. E nós tivemos 2 comentários que foi sugestão. Um a gente já teve, que foi o que a nossa irmã Matilde perguntou, que foi lá sobre o Espírito Santo, falando sobre a garantia do Espírito Santo, o que é o selo do Espírito Santo, a gente falou aqui. E hoje a nossa irmã Débora lá de São Paulo, perguntou se a gente podia fazer um devocional falando sobre esse texto, 1 Timóteo 2, 9 ao 15, mais especificamente sobre as mulheres. As mulheres podem pregar, as mulheres não podem pregar, as mulheres podem ensinar, as mulheres não podem ensinar. Então hoje o devocional vai como resposta, é uma live de resposta. Não é propriamente, não deixa de ser um devocional, porque a gente vai trabalhar aqui o texto e o contexto, tá? Então a gente vai entender o que Deus quer falar com a gente nesse dia de hoje, através de 1 Timóteo 2, 9 ao 15. Vamos orar para a gente iniciar a nossa live, tá bom? Oremos então a Deus, tá? Senhor Jesus, na tua presença, estamos aqui nesse momento em oração, glorificando e exaltando o teu nome, entregando a ti esse momento, esse tempo precioso que nós temos contigo aqui nesse lugar. Abençoa-nos, ó Deus, faz valer a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, quero já agradecer a todo mundo que está aí. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para quem está entrando aí e ainda não tinha ouvido o nosso bom dia, a paz do Senhor, seja bem-vindo a esse devocional. Hoje, lá no livro de 1 Timóteo 2, 9 ao 15, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, a pedido da nossa irmã Débora, que colocou lá nos nossos comentários lá de São Paulo, dando sugestão para esse devocional. Fábio, faz a nossa leitura aí. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Essa é uma versão que eu estou usando aqui de sempre da marca Arthur, tá, gente? Porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso.
Não dá para a gente se ater aqui em todos os versos, mas a gente vai falar algumas coisas, tá? Desse texto. Antes, a gente precisa entender o contexto histórico, o cenário. E eu quero dizer que a gente sempre, eu e o Fábio, nós temos aqui em casa alguns livros de apoio. Além das bíblias de estudo que a gente utiliza, e eu utilizei a aplicação pessoal, que é a que eu uso no meu dia a dia, e essa que o Fábio utiliza no dia a dia. Tem 2 livros de apoio, 3 livros de apoio, porque eu também usei o meu, de comentários bíblicos, tá? Então, eu fui pesquisar, na verdade, eu li o Bacon, li o Champlin, li Hernandes Dias Lopes, que eu gosto, até trouxe aqui, ó, esse daqui, esse aqui, falando só do livro de 1 Timóteo, e também esse outro aqui. Ai, amor, pega aqui, conta da mão. Não sei se dá pra ver, vê se dá pra ver por conta da luz. Meio complicado pra ver, fica difícil, né? Mas aqui, ó, Warren Wiersbe é uma coletânea de comentários bíblicos muito bons. Expositiva também, né? Que é versículo a versículo. Warren Wiersbe, muito bom, esse homem aqui é fera, tá? Então, se você tem vontade de conhecer e aprender, a gente fala. A gente indica esse tipo de literatura. É um pouquinho mais caro, mas é coisa boa, como diz meu pastor, né? E esse livro aqui também, gente, acredite. Ó, também tirei coisas desse livro aqui e vou citar. Aprendendo cada dia mais sobre... Conhece essa autora? É boa? Carinhosamente, É boa. Brincadeiras à parte, vamos lá, gente. Primeiro, a gente precisa entender o contexto histórico aqui. Então, Hernandes Dias Lopes, na página 64 desse livro, comentário bíblico que eu falei para vocês, 1 Timóteo, ele explica o contexto judaico da mulher, qual era o cenário aqui. Então, a posição da mulher naquele tempo, gente, então por isso que é importante você sempre estar lendo o contexto para você entender o que está acontecendo. Gente, era de inferioridade em relação ao homem. Para você ter noção que as mulheres naquele tempo, elas não eram nem vistas como pessoas, mas como coisas. Na maioria das vezes, tratavam-se a mulher como um objeto, como coisas. Para você ter noção, a mulher ela era solteira, a propriedade dela, ela pertencia ao seu pai, ela era de propriedade do seu pai. Quando casada, do marido. Outra verdade que acontece, gente, é que um judeu, ele agradecia a Deus em suas orações. Se você vai ler lá a tradição judaica, e eu acredito que até hoje ainda deve seguir alguma coisa relacionada assim, nos mais extremistas, os judeus mais extremistas. Mas assim, ele agradecia todas as manhãs, né? Mais ortodoxos, obrigada, amor, tava tentando lembrar a palavra. Eles agradeciam todas as manhãs por eles não terem nascido gentil, por eles não terem nascido escravo e por eles não terem nascido mulher. Olha só o tipo de oração que eles fazem, né? Então, eles colocam a mulher num perfil, num patamar de muita inferioridade. Para as mulheres, gente, naquele tempo, era proibido aprender sobre a lei. Para as mulheres, era proibido participar dos serviços da sinagoga. As mulheres só tinham o direito de escutar. Essa era a verdade. Elas até poderiam ir à sinagoga, mas elas só poderiam escutar. Só isso. Inclusive, elas eram privadas até de dar aula, tá? Nas escolas, as primeiras escolas que começaram, a própria sinagoga é uma escola, já ensinava os filhos ali, elas não tinham essa autoridade, essa autonomia, tá? Então, esse era o contexto judaico. E o contexto grego, lembrando que a gente está falando do Novo Testamento, e a gente está falando para uma igreja ali, uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, não sei se o Fábio vai querer falar um pouquinho sobre isso, para o jovem Timóteo, e o contexto ali dessa carta é uma igreja na localidade de Éfeso, tá? Então, o contexto grego aqui era a mesma coisa. As mulheres aqui, basicamente, elas viviam uma vida de reclusão no seu lar. Elas não andavam sozinhas nas ruas e até nos lugares públicos, gente, elas tinham que estar com alguém. Elas não andavam sozinhas, elas tinham que estar sempre acompanhadas e também não participavam de reuniões. Então, esse era o contexto. Então, entenda primeiro uma verdade aqui sobre isso. A Bíblia, em nenhum momento, ela se contradiz, tá? É importante a gente frisar isso aqui, porque quando a gente lê esse texto fora do contexto, a gente leva um susto. E
o Fábio leu aqui pra gente, nossa, a mulher tem que ficar calada. Vou falar nas minhas palavras, a mulher tem que ficar em silêncio, a mulher não pode abrir a boca, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode pregar, a mulher não pode fazer nada. É o que tá dizendo aí. Então, toda vez que você lê de forma isolada o texto, fora do seu contexto, o que acontece? Você atribui verdades para qual o texto não está dizendo, tá? Então, é muito importante a gente falar disso aqui. Então, a mulher, ela é tão imagem de Deus quanto o homem. A mulher, ela é remida por Cristo quanto o homem. Então, a Bíblia, em nenhum momento, ela faz distinção do gênero para o recebimento do Espírito Santo. Karine, por que você está dizendo isso? Porque quando você vê lá o derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, você vê em Joel, capítulo 2, versículo 18 ao 30, que era a profecia do derramamento do Espírito Santo, você vê que está destinado a filhos e filhas. Está incluindo as mulheres. Quando você vê lá no cenáculo a profecia se cumprindo, você vê que estava reunido homens e mulheres. Então, em nenhum momento, Deus faz a distinção entre homem e mulher. Então, todos eles foram cheios do Espírito Santo, todos eles passaram a falar em outras línguas, todos eles passaram a falar da grandeza de Deus, tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Nesse livro do Wisby, na página 282, ele dá um exemplo que fica muito mais claro da gente entender. Quem já prestou serviço militar, e se tiver alguém aqui que trabalha nessa área militar, vai conseguir entender de forma mais clara, até mesmo nos ajudar aqui nessa live, tá? Aquilo que Paulo quis mostrar. Então, a hierarquia nesse ambiente aqui, gente, no ambiente de militar, refere-se à autoridade. Entenda isso, para você entender o contexto que a gente já vai falar aqui, tá? A hierarquia nesse ambiente aqui refere-se à autoridade e não ao valor ou à capacidade. Por exemplo, um coronel é o cargo mais elevado, militarmente falando, um coronel. Acredito que seja esse, um cargo mais elevado do que um soldado. Soldado, eu acho que é o primeiro lá. Só que isso não significa que ele seja um homem mais digno que o soldado. Um coronel não é um homem mais digno do que um soldado. Significa apenas que o coronel, ele tem uma posição mais elevada dentro da hierarquia. E, portanto, ele tem autoridade. Entenda? E esse é o princípio que segue a criação. Esse é o princípio que Deus segue. Se não houvesse níveis de autoridade, você pode ver que até no céu há níveis de autoridade. Você vê a própria Deus falando hierarquicamente dos anjos, tá, gente? Se não houvesse esse princípio de autoridade, não haveria respeito, não haveria disciplina, não haveria... pelo contrário, seria uma confusão que só. E esse princípio também ocorre na sociedade, esse princípio também ocorre na família. Imagina, gente, se os filhos não se sujeitassem à autoridade dos pais, como seria? Isso também ocorre entre o funcionário